Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. Meu nome é Gabriel e o tema de hoje é Descanso não é desperdício de tempo. E aqui comigo estão a Karen e a Sayuri. Olá pessoal, aqui é a Karen, eu sou membro da Rap Science e é um prazer estar aqui com vocês novamente. Olá a todos, meu nome é Sayuri, eu também sou membro da Rap Science e sejam bem-vindos a mais um episódio. Isso aí, obrigado meninas. Só para lembrar os ouvintes que puderem se inscrever no canal e compartilharem também o conteúdo, de maneira que mais e mais pessoas conheçam os ensinamentos do mestre Ryu Hokawa. O tema de hoje foi extraído do livro Trabalho e Amor, um tema bastante famoso aqui no Brasil, e creio que seja um tema bastante pertinente, porque muitas vezes a gente acaba não entendendo corretamente o significado do descanso, e acha que descansar é perder tempo, ou descansar é preguiça. Mas no Trabalho e Amor, o mestre Hokawa revoluciona essa perspectiva, e é disso que a gente vai conversar hoje. Gente, esse episódio caiu pra mim, porque... Você tá cansada? Nossa, não, eu associo muito, assim, descanso, parece que eu tô perdendo tempo, gente. Tem esse... Eu não sei por quê, mas tem no ar, assim... Não sei se é da escola. Tá no ar. Porque muitas pessoas mesmo não conseguem descansar. Ou se sentem mal, parece que, Sim. né? Sempre tem que fazer alguma coisa. Eu também sou assim. Bom, vamos Você aprender também é então. assim, Sayuri? Sayuri é na nice. Ah, não. Sayuri sabe ficar na boa. Olha só. Ela sabe ficar de boa, Sayuri. Que bom. Hoje só a Sayuri vai falar então, porque só ela a gente vai pratica. perguntar Hoje é coisas, perguntas e respostas fala. com a Sayuri, já que ela Não, sabe Gabriela, praticar o descanso ensinamento. demais, por favor, nos ensine. Sayuri, nos ensina a descansar. Bom, o primeiro tópico já começa muito bem, começa com o animal, o rei da selva, que é o leão. Então, o primeiro tópico é aprendendo com o estilo de vida do leão. A vida do leão me faz pensar numa mola. Digo isso porque para se expandir, primeiro a mola precisa ser comprimida. A capacidade das pessoas não se amplia em linha reta, mas por estágios. Ou seja, depois que a pessoa alcança certo estágio, ela parece estar diante de uma parede de tijolos e a partir daí seu progresso estanca. Penso que a vida é uma repetição desse ciclo de esforço e depois relaxamento. Ninguém é confrontado continuamente com dificuldades, mas há certas épocas no decorrer de um ano em que as coisas ficam mais difíceis e você, como uma mola, precisa de um período de lazer para recuperar sua força física e mental, a fim de ser capaz de superar as dificuldades. Ok, obrigado, cara. Então, o que o mestre Hokawa comenta nesse primeiro trecho, ele faz uma analogia com a vida do leão. Basicamente é o seguinte: o leão, quando ele ataca, ele usa toda a potência dele, todas as fibras musculares, toda a energia que ele tem, ele usa para atacar. Mas quando ele descansa totalmente também. Esse é o estilo de vida do leão. Então, muitas vezes a gente vê nos documentários, o leão fica rolando, fica lambendo os filhotes, fica, sei lá, fazendo o quê? Parece que ele é preguiçoso, que ele não faz nada. Mas, na verdade, ele está recuperando o gasto que ele teve de energia, recuperando a fibra muscular, se alimentando. Então, esse é o ocidental, ele é mais nesse estilo. Nós ocidentais, a gente tem mais essa tendência. Tem o Jim Rohn, por exemplo, eu já falei do Rohn várias vezes, mas eu já dei esse exemplo também. Acho que estou repetitivo demais, né? Tô falando a mesma coisa. Eu também vou repetir várias coisas. Bom, a repetição é a mãe da aprendizagem, né? Então, quando ele ia para o trabalho, ele não pensava sobre o trabalho. E quando ele saía do trabalho, ele também não pensava sobre o trabalho. Ele só pensava no trabalho enquanto ele estava trabalhando. Mas fora dali, ele não pensava no trabalho. Então, ele é um exemplo desse estilo do leão. Quando ele está focado, ele vai com tudo. Mas quando ele descansa com tudo também. O asiático, ele tem uma tendência que o mestre fala também nesse livro, que é mais parecido com a abelha. A abelha, ela trabalha o tempo todo. Então, ela não descansa. Ela fica sempre correndo, trabalhando, enfim. Então são diferentes tipos de trabalho, mas aqui, nesse trecho, o mestre Hokawa enfatiza o esforço no estilo do leão. Seja no estudo, seja no trabalho, é importante que a gente tenha períodos de alta concentração e períodos de grande descanso também, ó, que a gente consiga relaxar. Quando você falou do Jim Rohn, que ele
quando ele tava indo no caminho do trabalho, quando ele saía, ele não pensava em trabalho, assim. Então, penso eu que ele tem que ter um domínio muito forte, assim, da mente. Exato. Pra se esforçar pra não pensar, né? Sim. Porque, assim, dependendo do tipo de trabalho que você tem, aquilo fica na sua cabeça. Não é tão simples assim você virar uma chave, desligar e falar assim, vou parar de pensar nisso e fazer outra coisa, assim, totalmente, sabe? Então tem que ter um domínio da mente, assim, muito forte, penso eu. Porque se eu aplicasse isso na minha vida, assim, eu acho que eu ia ficar, sei lá, meia hora, assim, não, para de pensar no trabalho. Aí ia pensar mais nele, né? E pensa mais, assim. O descansar, ele é uma sabedoria também. Então, as pessoas que sabem trabalhar, geralmente elas sabem descansar também. Então, elas têm um controle. Tanto que o Ron era um multimilionário, né? Ele tinha muita riqueza. Eu acho que um dos motivos é esse. Ele sabia trabalhar muito bem. E ele era muito focado mesmo no trabalho. Então, ele falava assim que ele não ria no trabalho. Ele não tinha tempo pra piada, não tinha tempo pra fazer gracinha. Ele era muito focado mesmo. O que ele fazia? O Ron, ele era... Eu não sei direito qual era a profissão dele, mas ele começou como trabalhava com vendas. Mas ele teve muito sucesso. Daí ele começou a ser palestrante. Daí as palestras dele fizeram muito sucesso. Daí era tanta palestra, assim, que ele teve que abrir vários escritórios para suportar todo o sucesso que ele teve. Aí, As palestras dele, ele era sério. O Ron não tanto, assim, ele era mais... Ele tinha um humor bem suave, assim, mas eu acredito que na vida particular, assim, no trabalho, ele seria diferente. Ele era... Mas não é uma pessoa brava, é uma pessoa séria. É diferente uma pessoa brava de uma pessoa séria. Então... Ele é mais focado, né? Ele é focado, ele não dispersa. Sim, ele não perde tempo, ele quer terminar o que ele tem que fazer. É igual o leão, na hora que o leão tá atacando... Não importa o que tem do lado dele, não importa, ele quer fazer o trabalho dele. Ele não quer ter nada que atrapalhe ele. Só que ele faz o trabalho dele, ele se alimenta e acabou. Esse é o estilo do leão. O estudo, mesma coisa. Tem pessoas que falam, nossa, eu estudo 10 horas todo dia. E daí? O quanto que você rendeu nessas 10 horas? Isso que importa. Eu lembro quando eu tava na escola... No cursinho as pessoas falavam, nossa, eu estudo várias horas e não sei o quê. Sim. Mas se você lia os caras que passavam mesmo, não necessariamente um período longo de trabalho de estudo vai gerar resultado grande, nem o trabalho também. Não quer dizer que se você trabalha 10 horas no dia que você vai ter um resultado grande também. Depende do que você produziu. Depende o Maxwell fala. Que você ficar ocupado não significa você ser produtivo. Você pode ficar ocupado com uma coisa imbecil e não vai adiantar nada. Por exemplo, tem um exemplo de um cara que ele era muito bom em escrever relatório. Daí ele escreveu vários relatórios muito rápido. Só que ele escreveu um relatório que já com informações que não iam ser utilizadas mais. Então na hora que ele reportou, não adiantou nada. Então ele foi muito eficiente, só que nem um pouco eficaz. É nesse sentido. É esse ponto que eu ia comentar. O Peter Drucker fala, assim, né? Bastante da eficiência e da eficácia. Você falou que já repetiu várias vezes algumas vamos lá. coisas. O Drucker não tem limites. Não, é que a gente também já falou isso no episódio anterior. O Peter Drucker fala bastante da eficiência e da eficácia, né? Eficiência, só pra gente entender a diferença, né? Eficiência, você ter eficiência é você fazer do jeito certo. E você ter eficácia é você fazer a coisa certa. E aí ele até comenta também de que não adianta nada você ser eficiente se você não está sendo eficaz, né? Então, por exemplo, vamos supor que você precisa ir daqui para até um outro lugar. Você pode ter o melhor carro do mundo, você pode ser o piloto, né? Dirigir super bem, mas se você for na direção contrária... Não adiantou nada. Você não foi pro lugar certo, sabe? Então você foi eficiente pra caramba. Nem um pouco eficaz. Mas nem um pouco eficaz. Você não fez a coisa certa. Sim. Então, quando a gente fala... Então você perdeu tempo, né? Então é aquele tempo lá... Aí a gente volta no tempo. Você poderia ter usado esse tempo pra descansar, né? E poder ter pensado pra poder fazer a coisa certa, do jeito certo, também tá aí, né? Sim. E eu acho que, por exemplo, o tema desse episódio, né, que é o descanso na perda de tempo. Eu acho que é muito nesse sentido, né, igual a gente viu no exemplo do leão, de que o tempo de descanso, ele
acaba sendo quase tão importante quanto o tempo que ele usa o esforço, né? Então acho que é nesse sentido que a gente tá querendo dizer, né? Dessa importância do descanso, que não é não é perda de tempo descansar aqui. Perca é errado? Eu não sei se... É? Eu acho que é perda de tempo. Depende do enfim. contexto. Nossa, que chique, hein? Nós somos... Vou chamar o Pasquale aqui na próxima. Aí depois tava tudo errado, né? Desculpa, sério, vamos lá. Descanso não é perda de tempo, então, né? Isso, e eu acho interessante uma coisa que fala no livro, também era que é recuperar a força física e mental, né? Porque a gente não tá falando, acho que no outro episódio a gente talvez tenha focado num descanso até mais... Ah, não, foi também, mas que a gente precisa descansar a cabeça também, porque acho que a gente pensa às vezes muito só no corpo, né? Achar que só ficar sem fazer nada a gente tá descansando, mas às vezes a gente tá, sei lá, lendo ou alguma coisa, assim, né? Fazendo que tá estimulando e a gente não tá descansando a cabeça também, né? Uma coisa que eu pensei, assim, foi uma coisa que eu tomei como verdade, assim, pra minha vida faz um tempo, assim. Se você está levando uma vida, vamos supor que você não está descansando. Aí, se você tá levando essa vida, assim, o descanso, é sempre perguntar se aquele estilo de vida é sustentável. No longo prazo, né? O longo prazo é muito bom pensar. Isso, porque, assim, uma coisa sei lá, você tá num ritmo louco de trabalho, você fica 3 noites lá, direto, trabalhando direto, assim, dormindo pouco, não comendo nada, 3 dias. Agora imagina, você vai conseguir ter esse ritmo por, sei lá, 1 mês. Nem 1 mês, às vezes 2 semanas, você tá quebrado. E quanto tempo você vai levar pra recuperar essa energia que você gastou desse jeito, Sim, né? Exatamente, porque assim, primeiro que você vai ter que se dar conta de que você não tá trabalhando direito por causa disso. Enquanto isso, você está trabalhando, provavelmente você está produzindo coisas erradas nesse período, né? Porque você não está descansando, mas você tá tão lá na louca que você nem percebe isso. E aí até você perceber, e até você chegar ao ponto de falar, eu preciso descansar e voltar, ó quanto tempo foi, né? E aí você precisou mesmo ter varado a noite, sei lá, ficado muito tempo trabalhando nesse ritmo doido. Então... Sim. E é interessante que o mestre comenta que são ciclos, né? A nossa vida é ciclo de esforço e ciclo de relaxamento. Então ninguém se esforça o ano inteiro. Na verdade, a menor parte do tempo a gente se esforça, a maior parte do tempo a gente está descansando. Esse é difícil admitir isso, porque a gente sempre quer ser produtivo, a gente sempre quer ser eficiente, eficaz, mas na verdade não é isso que acontece. É um ciclo, é igual, por exemplo, eu gosto de fisiculturismo, eu acho muito interessante a parte nutricional do fisiculturismo, assim, como a nutricional e a parte muscular também, como que as fibras se recuperam. É isso, o fisiculturista, ele não é feito só do treino dele, ele é feito principalmente, é um tripé que eles falam, né, que é o treino, alimentação e sono. Então, mesmo que o cara treine muito bem, eles treinam 2, 3 vezes por dia, assim, vários grupos musculares. Mas se o cara não sabe comer direito, e se ele não sabe descansar, ele não vai ser um bom fisiculturista. Então você vê que, na verdade, o treino dele é 1/3 só. 2/3 envolve o que ele come e o quanto ele dorme. Tem fisiculturista que dorme 12, 14 horas por noite. Aí você fala, como é que um cara que dorme 14 horas por noite, ele consegue ser fisiculturista? É porque é lá que o músculo cresce. O trabalho é a mesma coisa. O mestre fala, a saúde é a base do trabalho. Então, se você tem uma rotina, como a gente estava comentando, no longo prazo, que ela não é sustentável a longo prazo, o que vai afetar? A tua saúde. E aí, não tem mais o que fazer. Se perdeu a tua saúde por causa de excesso, acabou o teu trabalho. Então, saber que são ciclos mesmo. Tem hora que você vai estar produtivo, tem hora que não, tem hora que você está focado, tem hora que não. Então, são esses ciclos mesmo. É igual a mola você contrai, ela expande. O leão também, ele ataca, ele descansa. Nós, na questão do trabalho, é o mesmo mecanismo. Sim. Ok. A gente vai então agora para o segundo tópico, que é o que é a lei dos rendimentos decrescentes. Lei dos rendimentos decrescentes. Em outras palavras, se você estiver muito faminto, quando finalmente comer, o primeiro prato será tão delicioso que quase derreterá na sua boca. No entanto, uma segunda porção já não produzirá a mesma sensação de satisfação e a terceira menos ainda.
Ok, obrigado. Então, essa lei dos rendimentos decrescentes, ela é bastante interessante, porque às vezes a gente acha que fazer o mesmo esforço por um longo período de tempo, você vai ter sempre o mesmo resultado, mas não é. O trabalho, estudo, musculação... Na verdade, se você faz o mesmo esforço, você vai tendo cada vez menos resultado. Então, como ele comenta assim, você quer comer... Você tá com fome, você quer comer torta de limão. Você come um pedaço da torta de limão, o primeiro pedaço é muito bom. Aí você come o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo pedaço, já não aguenta mais aquela torta. O trabalho, o estudo, ele tem o mesmo funcionamento. Então, se você chega no seu trabalho, as primeiras horas vão render. Mas depois, que nem eu sempre falo, né? Não há vida após o almoço. Porque... A não ser que você beba café, né? Tá comigo... Porque eu também assim... não, porque eu não bebo café. Você não bebe café? Não bebo. Nossa, existem essas pessoas Nossa, no planeta? Karen. Sim, sou eu. Uau! Bom, enfim, cada um Se toma alguém quer entender, pode me mandar. Liga pra Karen, depois eu vou te dar o WhatsApp dela no final do episódio. Daí ninguém pergunta nada desse episódio, fica perguntando o que a Karen toma café, né? Então, que nem essa frase, não há vida após o almoço, claro, é um exagero, mas assim, depois que você almoça, fala sério, né, meu? Dá aquela... Você não tá produtivo, compara quando você chega... Sei lá, tem gente que é mais produtiva à noite, à tarde, mas geralmente quando você acaba de chegar, é a hora que você tá mais produtivo. E essa produtividade ela vai decrescendo. Mas se você tem um descanso, se você sabe ter intervalo direito, você chega no fim, você pode ter um aumento de novo. Mas a tendência é que os seus esforços diminuam, a sua concentração diminua também. Isso é uma tendência. E aí, a gente vê que é muito cruel isso, porque se você gasta as horas do seu dia que são mais produtivas, jogando conversa fora, em vez de fazer o trabalho que tem que ser feito, você vai ter que fazer o seu trabalho em qual momento? Na hora que você não está produtivo, a hora que você quer descansar. É aí que o trabalho começa a ficar um saco. Então tem que tomar cuidado nesse sentido e saber que não é assim, não, à tarde eu vou estar melhor. Não, você vai estar pior, você tem que fazer logo, a gente tem que fazer rápido, tudo, porque essa lei dos rendimentos decrescentes, ela sempre se aplica. Mas deixa eu só entender uma coisa então. O rendimento decrescente, o que a gente quer dizer aqui, então, é que o rendimento ele vai caindo ao decorrer do dia porque eu não tive um descanso. Isso. Porque eu tive descanso só no começo, então tá lá, eu tô com rendimento máximo e ele vai decrescendo porque eu não tive descanso no meio. Isso. É isso. Mas assim, você consegue... Mas mesmo que você tenha descanso, ele vai diminuindo. Assim, dificilmente você volta... Nunca é uma palavra muito forte, mas dificilmente você vai voltar naquele rendimento inicial. Então, ele vai... Lógico, você tem como você combater esse decréscimo de rendimento. Mas ele vai decrescer, a tendência dele é decrescer, não é aumentar. Entendi. Quanto mais, é igual a torta, ela vai ficando menos gostosa. O seu esforço também, ele vai rendendo cada vez menos. Tem uma explicação fisiológica, né, do porquê que a gente rende menos depois do almoço. Por quê? Porque assim, você almoça, você come, lógico, né? Eu faço isso. E aí, depois daquele período, todo o esforço do seu corpo, ele tá focado na digestão. E você fazer a digestão, né? Então, assim, o sangue, a energia, assim, ela se concentra mais no aparelho digestivo, assim, no estômago, né? Pra você digerir aquele alimento. Então, todo aquele esforço que antes estava no seu cérebro e tal, vai pro estômago. E aí, você fica com sono e essas coisas aí. Rende menos. Sim. Também. Isso. Pode falar. Não, pode falar. Não, isso é uma coisa que acontece mesmo. Então, é importante que a gente consiga entender primeiro que isso acontece e respeitar isso. E aí, usar de maneira inteligente o tempo e o esforço. O esforço, se esforçar só, não quer dizer nada. Você tem que se esforçar na direção correta. No livro Think Big, o mestre fala que quando ele era jovem, ele nadava num rio. E ele via que se ele nadasse na vertical, assim, em direção ao rio,
ele demorava muito mais do que se ele nadasse na diagonal. Então esse é o esforço na direção correta, porque na diagonal ele aplica muito menos esforço e chega no mesmo lugar. Por quê? Por causa da correnteza? Por causa do atrito, enfim. Tem várias explicações. Enfim. Entendi. Tem explicação, no livro ele não fala e eu também não... Tem alguma coisa a ver com atrito. Ai, gente, eu fiquei curiosa. Brincadeira. Carência tá... Você tá enchendo o saco. Mas eu fiquei imaginando, se o rio tem a correnteza lá, se você vai na vertical, você tá meio que contra... não contra a correnteza, né? Mas você tá meio que querendo manter aquela linha reta lá e a correnteza tá te empurrando, né? Então você tem que ter o esforço de empurrar, entre aspas, a correnteza. Agora, se você vai na diagonal, você meio que a correnteza vai te levando junto, assim. Porque é física, né? Se você aumenta o ângulo, você diminui a força, né? Porque você vai ter a componente. Quando você vai aumentando a componente, a força vai diminuindo. Que você coloca o ângulo, daí ela vai diminuindo. Creio que seja isso. Bom, enfim. Daí Mas essa questão de esforço é isso. Então, eu trabalho muito. Eu trabalho 10 horas todo dia. Não quer dizer nada isso. O que quer dizer é se você trabalha de forma correta, se você trabalha na hora certa, se você sabe usar bem o seu tempo. Estudo, mesma coisa. Se você estuda durante 1 hora, só que nessa 1 hora que é a mais importante, você não se concentrou, não quer dizer que você vai se concentrar mais nas outras, quer dizer que você vai se concentrar menos nas outras. Tem uma lei que eu esqueci o nome dela, que ela é assim, eles fizeram você pode, por exemplo, pega o caixa do mercado. Se ele vai sair às 8 da noite, qual que é a hora que ele trabalha melhor? Das 7 às 8, que já tá perto de acabar, ele faz tudo rápido. E a gente tem essa mesma tendência dentro da gente. Então, quem dá muito tempo para terminar um trabalho, demora muito para acabar. Eu esqueci quem é o autor que fala, né, que o trabalho leva o tempo que você dá para ele. Então, se você conhece essa teoria e você fala, ok, eu tenho um trabalho X, eu vou terminar ele em 1 hora. Ou em meia hora. E aí tem outra pessoa que ela tem um trabalho X, ela fala, eu tenho 3 horas para terminar esse trabalho. A eficiência delas é muito diferente. Então, quanto menos tempo você dá para terminar alguma coisa, pode parecer no primeiro momento que você vai se pressionar muito, que vai criar tensão. Mas essa tensão ela é boa, por causa desse tipo de teoria. Se você sabe que conforme você se esforça, o seu rendimento diminui, você vai querer fazer o máximo que você pode no começo. E deixar o que é secundário para o final. Você vai fazer o principal no começo ou rápido. Então, esse é o poder desse tipo de teoria. E aí, se você quiser descansar, depois descansa, não tem problema nenhum. É aí que a gente vê que o descanso não tem problema. Se você fez o que você tinha que fazer, vai descansar. É interessante que essa teoria linka bastante com a organização, né? A organização do seu tempo e a organização do seu trabalho, das coisas que você tem pra fazer, assim. Sim. Então, por isso que é importante, isso também a gente já falou em outro episódio, da gente linkar, da gente colocar em itens mesmo as suas tarefas, assim, o que você tem com pra prioridade. fazer. E aí coloca as prioridades, ordena ela pra fazer elas primeiro, né? Então, tudo isso, assim, é questão de organização, né? Você ter essa organização para você chegar nesses itens, para você priorizar e para você arrumar o seu tempo para poder fazer as coisas nesse tempo, tudo isso é organização. Sim. E eu acho que também tem autoconhecimento. Então, vocês estão falando, né, do esforço no momento certo. Pra você saber qual momento é melhor para você investir aquele esforço, né? Que eu tava pensando que tinha um tempo que eu pensava assim, que eu tinha que ler mais. Aí eu inventei que eu ia ler um pouco antes de dormir. Aí eu tinha que ler pelo menos 1 hora. Uau! Só que assim, eu chegava essa hora eu já tava com muito sono. E eu ficava me forçando a ler, porque eu tinha estabelecido isso. E aí eu ficava lá, só que assim, eu acho que eu não tava absorvendo nada. Porque só quando você tá lendo só assim, porque você tem que ler, porque eu tinha me comprometido a ler. E no final eu vi que tava sendo, tipo, no final um desperdício de tempo. Porque assim, eu não tava lendo, não tava absorvendo o conteúdo. E podia ter ido dormir mais cedo e também não tava dormindo. Então acho que é muito importante a gente conseguir pôr o esforço nos momentos certos, assim, né? Entender isso, porque senão acaba acontecendo isso, assim, desperdiçando tempo, né? Desperdiçando esforço e não tá levando nenhum resultado, né?
Exatamente. Interessante é você chegar nessa conclusão. Porque você poderia simplesmente continuar fazendo isso, não estar absorvendo, estar dormindo menos e tal. Mas não, você teve. Você observou assim, nossa, eu estou fazendo isso, mas não tá adiantando, sabe? E aí você parar. Esse clique aqui eu acho que é importante também, né? Sim. Uhum. O Drucker fala, né, que você, como a Karen comentou, você tem que colocar o seu tempo no papel. O uso do tempo ele é muito parecido com o uso do dinheiro. Você querer controlar o seu dinheiro de cabeça, tá na cara que vai dar errado. Você tem que colocar o dinheiro num papel, numa tabela, e você vê como você está usando. O tempo é a mesma coisa. Se a gente não coloca o uso do tempo no papel, você não consegue analisar como é que você está usando e identificar essas brechas. Sempre tem brecha. O Drucker, ele fez isso a vida inteira dele, ele sempre fez inovação no uso do tempo. Não é a gente que vai ser diferente. Então tem que saber qual hora rende mais, o que vai fazer na hora que rende mais e saber que vai render menos. É normal, todo mundo é assim. Não é porque você trabalha mal. A gente, como ele comentou, são ciclos. Tem hora que você expande, tem hora que você contrai. Tem hora que você ataca, tem hora que você descansa. Tem que saber esse mecanismo. Você sabendo disso, você lida de maneira diferente daí. Beleza, a gente vai agora para o último tópico, que é use o tempo de maneira eficiente. Quando uma pessoa passa tempo demais fazendo uma única coisa, sua eficiência diminui. Mas se você não conseguir fazer uma pausa, verá que é possível obter quase o mesmo efeito se mudar o que está fazendo. Quando começar a ficar entediado com a tarefa que está realizando, você pode criar um estímulo fazendo outra coisa. Ao mudar seu estado mental, descobrirá que consegue trabalhar por períodos de tempos mais longos. Ok, obrigado. Bom, esse último tópico ele envolve tudo que a gente conversou até agora, principalmente na parte que se você fizer a mesma coisa por um longo período de tempo, você cansa e você acaba diminuindo a sua eficiência. Mas se você troca o que você faz, ou você dá intervalo de tempo, ou você muda o lugar de onde você faz, você consegue trabalhar por longos períodos de tempo. Então a gente vê que o uso do tempo ele envolve a inteligência. Você tem que usar o seu tempo de maneira inteligente. Você tem que usar o raciocínio e pensar como eu vou usar o meu tempo. Aí você planeja aquilo, tem uma frase que é: aquele que falha em planejar, planeja em falhar. Planeja para falhar. Desculpa. Fala de novo. Aquele que falha em planejar, planeja para falhar. Aquele que falha em planejar, planeja para falhar. Então é aquele que não planeja, falha. É isso? Não, ela não tem um sentido literal essa frase. Ela tem um sentido... Eu tô confusa, Não, porque assim... Eu vou explicar, calma. Agora os comentários. Se você falha em planejar, se você falha... Falha, tá. Se você falha no seu planejamento, na verdade, você está planejando para falhar. Ou seja, vai dar errado. Se você errar no seu planejamento, a chance de você falhar é muito alta. É isso que essa frase quer dizer. E quando você falha no planejamento do uso do seu tempo, a chance da sua vida ser bem ruim é grande. Você não conseguir cumprir o que você quer, você não fazer o que você quer. Então, e esse uso do tempo não é só as tarefas que você vai fazer, é o como você vai fazer cada uma delas. Então, se você vai estudar um certo assunto, se você vai fazer um certo tipo de trabalho, como você vai fazer ele? Em qual a sequência que você vai fazer ele? O apóstolo Paulo falava que todo trabalho tem uma sequência correta. Então, o nosso trabalho é assim também. Aonde você vai ler tal assunto? Por exemplo, eu sou uma pessoa muito metódica. E, por exemplo, o meu trabalho ele só fica no escritório. Tudo que é relacionado a trabalho fica no escritório. Eu não levo nada pro local que eu descanso, porque aquilo me incomoda. Então, eu mudo o local. Tem a hora que é o local, porque a hora do descanso eu não posso ver nada que é relacionado a trabalho. E na hora que eu tô no trabalho eu não vejo nada que é relacionado ao descanso. Então, isso é uma maneira da gente conseguir usar o espaço ao nosso favor. Então, se a gente estuda em determinado ambiente e você cansa mesmo, por exemplo, de sempre ler no quarto. Muda.
vai pra biblioteca, sei lá, meu, faz alguma coisa. O trabalho é a mesma coisa, o tipo de trabalho que você faz, como você faz. Se você não troca, você tem uma fadiga. É igual aquela lesão por esforço repetitivo que tem, não tem a Ler que fala, né? Sim. É isso. É o mesmo princípio. Acho que eu lembro que eu tinha um tempo que eu trabalhava de casa, né? Fazia home office. E aí no começo, trabalhava de pijama. Vixe. Trabalhar de pijama? De pijama. E aí, De pantufa? Mas qual que é o problema de trabalhar de pijama? Você tá na sua casa? Pior é trabalhar de pijama no escritório fora. Aí é ser estranho. não, aí no começo, aí eu percebi que não tava dando certo. Porque, tipo, não... Era diferente de acordar e sair pra trabalhar, né? Porque quando você trabalha fora, você tem uma rotina. Você acorda, você toma banho, toma café da manhã. E aí, quando eu acho que eu tava em casa e trabalhava em casa, eu não tinha... E como eu não tinha muita disciplina, virava tudo assim... Trabalhando em casa, aí tava meio em casa, meio trabalhando. Então, ia pendurar roupa. Esquentar comida e tal. Brincadeira. E aí, então, acho que faltava Fica dessa... confuso, né? Parece assim que você não tá programado assim, agora é trabalho. Aí eu comecei a tentar seguir uma rotina mesmo estando em casa. Então, não me arrumar, mas assim, trocar de como se fosse sair, né? Como porque se fosse trabalhar. acho que ajuda a nossa cabeça a entender melhor, né? Não, mas tem umas dicas de home office que eles falam exatamente isso, assim, tipo, quando você vai trabalhar em casa, vai trocar de roupa como se você fosse trabalhar mesmo. Fica num lugar que é destinado para o trabalho mesmo. Tem umas coisas assim. O corpo condicionar, né? O corpo vai entendendo assim, agora eu vou trabalhar. Sim. Né? Pode parecer que é coisa de gente muito metódica, mas se você não fizer isso, você não consegue ser eficiente. Não tem como. Então, você conseguir ter pausa correta, você conseguir mudar o tipo de assunto que você lê, você conseguir mudar o tipo de trabalho que você faz. Mas isso não quer dizer que você tem que mudar de emprego toda hora. Você próprio, com o uso da inteligência, você consegue mudar a tua rotina. A gente tem liberdade para fazer isso. No livro As Leis da Sabedoria, o mestre fala que cada animal tem uma habilidade. Por exemplo, o gato ele consegue ficar em lugar alto. O cachorro ele late. O tatu cava buraco. Ele não fala tatu, o cachorro late, gente. Eu não lato, por exemplo. Isso é a habilidade do cachorro. O cachorro abana o rabo. É as habilidades do cachorro, Nossa, o gato sobe no lugar alto. O cachorro late. Acabou com os cachorros. Puta de uma habilidade latir, meu. Eu não consigo latir. Não? Bom, eu tava no tatu, hein, meu. Vocês me interromperam no tatu. Desculpa. O gato sobe em cima da porta. O cachorro abana o rabo, melhorou? O cachorro... Pô, né? Quem que late abana o rabo? É só o cachorro. Gente, é sensacional. A vaca dá leite. O cachorro. Quando ele fica feliz, ele abana o rabo. Olha aí, eu não abano o rabo. Olha esse mecanismo, gente. Olha, eu tava no tatu, hein? O tatu cava buraco. A pomba voa. Gente, eu tenho uma fobia de pomba. Nossa senhora, não fala isso. Pombofobia? Como é que é o nome? Pombofobia. Você não gosta delas? Não, eu tenho pavor delas. Eu não posso ver ela na minha frente que eu saio correndo, gente. Ô, louco. É horrível. Eu ia chamar o pombo pro próximo episódio. Não chama não. Pode chamar, eu não vou ter. É isso aí. Cara, nossa, tô confundindo as mulheres aqui. Enfim, cada animal tem a sua habilidade única. O humano, qual que é a habilidade especial do humano? Pensar, raciocinar, planejar, conseguir ter essa concatenação, ver o que vai gerar o quê e ir melhorando ao longo do tempo. Então a gente tem que usar isso também conforme a gente usa o nosso tempo. Em gerenciamento tem 3 recursos principais, que é dinheiro, tempo e pessoas. Então se a gente não sabe usar bem o nosso tempo e nem o dinheiro, você já vai estar complicado na vida já. Pessoas é saber lidar com pessoas também. Mas se você sabe dominar, tem habilidade com esses 3, você já vai ter uma grande chance de sucesso. Mas principalmente o tempo. Claro, dentro da gestão, as pessoas é o mais importante, porque as pessoas são quem mudam o dinheiro e o tempo. Mas no caso da nossa vida, o tempo é fundamental também. Então, usar ele com inteligência. Usar ele com inteligência é nesse sentido. Então, claro, a gente falou só uma parte, mas quem quiser saber mais, leia o livro Trabalho e Amor, que o mestre explica bem em detalhes, assim, como utilizar o tempo e levar isso a sério.
escrever, planejar, mudar. Isso é sistemático, porque essa sistematização que vai levar a uma alta eficiência. Pode ver, o corpo humano é feito de sistema respiratório, sistema articulatório, o universo é feito de sistema, tudo é sistematizado, Deus criou dessa maneira. Então a gente tem que também, de certa maneira, criar certos sistemas na nossa vida, para que a nossa vida flua de maneira tranquila, de uma maneira boa, e eficaz e eficiente também. Bom, então é isso. A gente encerra o episódio de hoje. A gente falou hoje sobre aprenderam com o estilo de vida do leão, aprendemos sobre a lei dos rendimentos decrescentes e também sobre o uso do tempo de maneira eficiente. Agradeço aos ouvintes pelo carinho e a paciência em ouvirem, e agradeço também a Karen e a Sayuri pela companhia. Muito obrigada, pessoal, por ter nos escutado até aqui, e até a próxima. Obrigada a todos. Só lembrando do nosso e-mail para vocês mandarem sugestão de tema, críticas, elogios. sp_sul@rap-science.org. Obrigada. Isso aí, valeu.